Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do projeto Educação e Inovação da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou a professora Camila Silva e estarei com vocês agora nesse nosso novo encontro. O tema da nossa aula de hoje, ele é uma palavrinha um pouquinho complexa, mas eu acredito que todos vocês conhecem o tema. Quando nós formos explicar um pouquinho, vocês vão compreender do que estamos falando. Então, o nosso tema é accountability. Que palavra difícil, né, professora? Uma palavra estrangeira. Pois bem, mas é uma palavra que ela diz muita coisa. E todos nós vivenciamos a prática desse termo no nosso dia a dia. Podemos observar aí na imagem uma pessoa sendo alvo de várias inquietações, outras pessoas apontando assim para ela e a pessoa com um pouco de medo, com um pouco tensa, né? Isso daí a gente pode fazer uma alusão à responsabilização. Então é alguém que está sendo acusado ou que está sendo responsabilizado por algum ato que cometeu ou também que deixou de cometer, né? A pessoa de repente pode ter sido negligente diante de algum fato, diante de alguma situação. Então, a accountability, ela também diz respeito à responsabilização, né? Vamos entender um pouquinho melhor essa palavra. Então, esse termo accountability, ele é um pouco genérico e deriva da palavra latina accomptere, ou seja, tomar conta, né? Então, ela vem derivada dessa palavra, desse conceito de tomar conta de algo ou tomar conta de alguém, de ser responsável ou responsabilizado por alguma coisa. Então, na visão da International Federation of Accounts, a IFAC, a accountability é o processo pelo qual as entidades do setor público e os indivíduos dentro delas são responsáveis por decisões e ações, incluindo a forma como são geridos os recursos públicos, bem como todos os aspectos relacionados ao desempenho e aos resultados, né? Então, responsabilização, como é que os nossos governantes, eles se comportam, né, com o voto de confiança que nós demos nas últimas eleições. Você aí, você lembra em quem você votou para vereador, para prefeito, para deputado, para senador, para presidente nas últimas eleições? Vocês lembram? Vocês estão acompanhando o trabalho dessas pessoas, sabem o que elas fazem? Porque quando a gente elege um representante, a gente dá um voto de confiança, a gente coloca aquela pessoa para tomar conta do nosso dinheiro e, consequentemente, da nossa qualidade de vida. Porque os serviços públicos ofertados, eles são elaborados através das políticas públicas e da ação governamental daquelas pessoas que estão lá nos representando. Então, em suma, a nossa vontade, não vontade individual, mas a nossa vontade coletiva, ela deve ser representada pelos nossos governantes. Então, a accountability diz respeito a essa prestação de contas e responsabilização. Então, os nossos gestores, eles têm que prestar contas de todos os seus atos para nós, cidadãos, até porque é o nosso dinheiro que está lá. Se eu, por um acaso, chamo alguma pessoa que está passando na rua, algum colega e digo, fulano, por favor, eu vou lhe dar R$10 para você ir ali na esquina e comprar pão. Então, a pessoa vai na esquina, traz para você o pão e o troco, né? Então, ela está prestando contas daquilo que você confiou. Você confiou seus R$10 àquela pessoa para que ela fosse lá e trouxesse o pão para você. Então, os nossos governantes também devem fazer da mesma forma. A gente está confiando os nossos impostos, né? O Brasil é um país que tem uma carga tributária muito alta. Então, esses serviços do governo, eles têm que ser ofertados para nós, porque eles são financiados ali por todos nós, enquanto cidadãos, né? Então, é isso. Accountability, a gente relaciona também, observem o uso da palavra também, porque ela possui outros conceitos, então,
com esse ato de responsabilização e de prestação de contas. E ele pode acontecer de várias formas, né? O O'Donnell, que é um dos autores dedicados a estudar esse tema, ele definiu a accountability como duas formas, horizontal e vertical. Existem também outras formas de accountability, porém a gente vai focar hoje nessas duas formas ditas por O'Donnell. Então, a accountability horizontal, quando a gente pensa em horizontal, a gente pensa no mesmo nível, né? Na administração pública, os três poderes, eles são harmônicos e independentes, e um serve para fiscalizar o outro. Quando a gente fala de orçamento público, por exemplo, nós temos o executivo, que é o poder responsável por elaborar as leis orçamentárias e submeter essas propostas de lei ao executivo, para que o executivo aprecie, verifique se existe alguma inconsistência e, caso não exista, para que ele sancione essa lei orçamentária. Então, isso, na prática, é a accountability, o legislativo fiscalizando o executivo e assim sucessivamente. Então, a administração pública do nosso país, ela é dividida em direta, indireta, temos a autárquica, fundacional, dentre outros entes, outros órgãos que fazem parte dessa estrutura de gestão. Então, os governantes, eles também fiscalizam uns aos outros dentro dessa estrutura do aparato estatal, né? Então, a accountability horizontal, ela diz respeito a essas instituições que elas vão fiscalizando umas às outras, né? Temos os órgãos reguladores, os tribunais de contas que fiscalizam as contas dos estados, enfim, todos esses órgãos aí que estão em nível horizontal. A outra forma de accountability seria a accountability vertical, onde acontece também a participação da sociedade nesse processo. Lembram que eu comecei a aula dizendo que nós temos que saber o que os nossos governantes eles estão fazendo lá no exercício das suas atividades? Pois bem, então isso é accountability vertical, é o nosso processo de verificar como está acontecendo o emprego público, o emprego do dinheiro público, né? A nossa arrecadação, em que pé está, o que o governo anda fazendo, o que o nosso prefeito ele faz, o governador, o presidente da República, os deputados, os senadores. Então, se eles estão lá para executar a nossa vontade enquanto coletividade, então nós também temos que fiscalizar a atuação desses políticos enquanto prestadores de serviços à sociedade, né? Porque eles estão lá a nosso serviço. Então, a imprensa também exerce a accountability vertical, os conselhos, outros órgãos públicos, o cidadão, de maneira individual ou de maneira coletiva, através de alguma organização ao qual ele vem a fazer parte. Então, todos nós exercemos essa fiscalização. Na nossa Constituição, o artigo 1º, ele diz que o administrador público está representando os interesses de toda a sociedade, né? De todos nós, uma vez que todo o poder emana do povo e em nome dele será exercido, devendo sempre se pautar pelo fiel cumprimento ao ordenamento jurídico de responsabilização, né? Então, o gestor público, ele deve executar apenas o que consta na lei, nada além do que está expresso e taxado na legislação. Então, se ele está cumprindo a lei, ele deve provar que o seu cumprimento, ele acontece de fato, através da prestação de contas à sociedade. Então, a accountability governamental, ela versa pela transparência, né? Fiscalização dos governantes por parte da sociedade e democracia.
Observem que a administração pública, ela tem alguns princípios. Dentre os seus princípios temos o princípio da eficiência e o princípio da publicidade, né? Onde os governantes eles devem prestar contas à sociedade de todos os seus atos. Então, tudo que os governantes fazem, a sociedade ela tem que ficar a par. Né? E a linguagem dessa prestação de contas, dessa publicidade, ela deve ser acessível para todos, né? Das pessoas que possuem um menor nível de instrução até aquelas pessoas que possuem um maior nível de instrução. Então, essa publicidade ela deve ser compreensível por todos. Qualquer um de nós, por exemplo, que queira saber quanto custa a folha de pagamento dos servidores públicos do Estado? Temos o portal da transparência, onde lá deve constar essa informação. Eu não sei se vocês já observaram, às vezes a gente passando na rua vê uma placa de uma obra, por exemplo, de uma creche ou de uma escola. Então, na placa tem o prazo de entrega e o valor que custou aquela determinada obra. Então, essas informações, elas constam lá porque elas são obrigatórias, né? Não é porque o governo, ele quer colocar e dar ciência à população. Não, essas informações são obrigatórias para que todos nós possamos acompanhar tanto a evolução da obra em relação ao tempo de entrega, verificar se a obra está avançando, se realmente tem condições de ser entregue naquele prazo, ou se os custos, eles realmente estão sendo empregados naquela obra, né? Então, é também uma forma de transparência. Então, se eu observo que o prazo de entrega de uma creche na minha rua está lá na placa, vai ser entregue amanhã, só que o terreno ainda está na fase, por exemplo, do alicerce, eu sei que não tem condições daquela creche ser entregue com 24 horas. Então, eu, enquanto cidadão, posso entrar em contato através dos canais de comunicação do governo e informar a situação. Então, isso é nosso acompanhamento de como o Estado ele está executando as suas atividades. Cruz foi outro teórico que estudou os desdobramentos da accountability aqui para o nosso país e ele diz que ela se materializa a partir da divulgação de informações claras e tempestivas acerca do resultado da atuação da gestão pública, bem como suas implicações para com a sociedade, né? Então, a forma de gerir está de acordo com as demandas da sociedade, né? E a partir daí os governos eles criam as suas formas de transparência. Aqui eu coloquei um ícone, vocês podem observar, do portal da transparência, onde as instituições públicas elas são obrigadas a divulgar as informações acerca do seu funcionamento, assim como custos, quantidade de funcionários, meios de comunicação, carta de serviços, enfim. Basta acessar o site de qualquer instituição que via de regra, é para conter essas informações. Caso não tenha, aí a instituição ela não está agindo de acordo com a accountability. E aqui a gente chega num ponto de fazer uma relação interessante entre accountability e democracia. Alguns teóricos afirmam que o estudo e o emprego da accountability aqui no nosso país ele está ligado a um remédio contra a corrupção, né? Porque a accountability faz com que o cidadão ele tenha conhecimento nos menores detalhes de tudo de todo o nível de atividade estatal, tanto da atividade em si, como do custo para a realização de tal atividade. Então, por exemplo, se a gente quiser saber quanto o gabinete do presidente gastou em diárias e passagens no último ano, essa informação é para estar disponível para que nós tenhamos acesso, já que essas diárias e passagens são pagas com o nosso dinheiro, né? Com o dinheiro da arrecadação dos nossos impostos. Dentro do estudo da accountability, a gente tem uma vertente chamada accountability social, onde essa vertente, ela trata justamente de pautas, por exemplo, que os governantes sempre trazem à tona nos momentos da eleição e depois, às vezes, elas podem ficar um pouco esquecidas.
às vezes, no período eleitoral, né, os governantes colocam propostas assim exemplares para as maiorias minorizadas, por exemplo, ou para as minorias. E aí cabe a nós, cidadãos, verificar se essas propostas elas estão de fato sendo cumpridas, se sim, ok, se não, por que não estão sendo cumpridas? Às vezes existem impedimentos orçamentários, às vezes pode existir falta de vontade política dos governantes, outras vezes o projeto ele pode até existir e ainda está em fase de sanção para a sua aplicação. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento, seja através de cada um de nós, enquanto cidadãos, dos canais de transparência ou através, por exemplo, de alguns instrumentos de participação popular. Por exemplo, na saúde, nós temos o Conselho de Saúde. Cada comunidade, através do posto de saúde, ela tem ali o conselho, onde fazem parte algumas pessoas da própria comunidade, usuários do serviço de saúde, as pessoas da unidade básica de saúde, os servidores, e podem trazer também outras pessoas da Secretaria de Saúde para que as contas, né, ali daquela determinada unidade básica de saúde, elas sejam aprovadas pela sociedade e aí sim elas sigam para as outras instâncias de aprovação dentro da prefeitura e dos outros poderes. Tem também o Conselho Municipal de Educação, né, que trata da pauta da educação, que é composto por funcionários das escolas, participantes da sociedade, né, pais, merendeiras, enfim, pela comunidade ali que faz parte daquela escola. Então, nas reuniões do conselho, tanto tem a parte da aprovação das contas, ou seja, da prestação de contas. No caso da saúde, por exemplo, a direção do posto, ela vai lá e mostra as contas daquele determinado período para que siga para aprovação. Como também são discutidas outras pautas que atingem diretamente aquela comunidade. Falta de médicos, falta de medicamentos, filas de espera para a marcação de exames e consultas e outros pontos que venham a ser relevantes ali para aquelas pessoas. Já no Conselho de Educação, são discutidos a questão dos professores, as questões relativas à merenda escolar, por exemplo, calendário, enfim, tudo que for de relevância para aquela determinada comunidade. Então, outros conselhos também existem, em algumas instituições públicas, a gente tem a presença, a participação também desses órgãos colegiados que tomam as decisões relacionadas àquele determinado órgão, não só a parte do orçamento, a parte de aprovação de contas, mas sim as coisas que afetam. Audiências públicas também. As sessões da Câmara dos Vereadores, elas são abertas ao público e lá são discutidas propostas e projetos de lei que vão afetar toda a população, como, por exemplo, questão de pavimentação de ruas, mudança de nome de ruas, construção de escolas, de creches, de unidades básicas de saúde. Então, todas essas questões tão latentes da sociedade, elas são discutidas também nesses locais. E nós podemos sim, não só podemos, como devemos participar, para que a nossa vontade, a nossa vontade coletiva, ela seja ouvida pelos governantes, constem como pauta na agenda de políticas públicas e também consigamos um espaço no orçamento público para o atendimento daquelas determinadas necessidades. Então, essa participação popular, ela é fundamental. Alguns entes, alguns órgãos também da administração pública tratam do orçamento participativo, que esse termo ele vem ganhando cada vez mais força na nossa sociedade, que é justamente isso, trazer a sociedade, trazer a comunidade para aquele órgão, para que a gente coloque lá a nossa voz, a nossa pauta, as nossas demandas, que elas possam ser discutidas e subindo de instância e, se for o caso, entrar na formação também da agenda pública.
Então, é isso, pessoal. Nossa aula tratou da accountability e de como nós, enquanto cidadãos, não só podemos, como devemos fazer esse acompanhamento aos nossos governantes, né? Afinal de contas, são os nossos interesses enquanto sociedades que devem ser atendidos. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!